da Casa Civil vê com bastante desconfiança a aproximação entre o ex-presidente Lula e o ex-governador Geraldo Alckmin e acredita na reeleição de Bolsonaro. O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, ironizou a possibilidade de uma chapa Lula-Alckmin em 2022. Segundo Ciro, essa aliança não deve vingar porque os dois políticos têm trajetórias e eleitores com pensamentos muito diversos. Olha, são dois grandes homens públicos, mas que têm uma trajetória de vida de linhas completamente diferentes. É igual o cruzamento do porco-espinho com a capivara. Não sei o que vai acontecer. Em live do jornal Valor Econômico, Ciro também classificou a atual postura de Lula como uma ilusão de ótica, porque, segundo o ministro, a imagem que o petista apresenta hoje não será a mesma de um eventual novo governo. Lula está tentando esconder a foto dele com a Dilma, ele está tentando se aproximar de outras situações. Mas o Lula da campanha, que vai governar, é o Lula da Dilma, do Palocci, Palocci não, que eles brigaram, né? Mas o do Zé Disseu, do Lindinho, da Glaze. E esse aí, eu conheço, tenho acesso à pesquisa, são pessoas que a grande maioria da população não quer ver de volta no nosso país. O ministro também confirmou que tem acesso a pesquisas internas de opinião e que elas apontam chances mínimas de uma terceira via no país. Ciro Nogueira aposta na reeleição de Bolsonaro porque, segundo o ministro, na história do Brasil, nunca se deixou de reeleger um presidente. É raro aquele governante que não ganha a sua reeleição. É isso que a gente vai procurar demonstrar, e agora muito demonstrando o que foi feito e o que poderemos fazer ainda nos próximos 4 anos. O ministro-chefe da Casa Civil ainda disse que se identifica muito mais com o presidente Jair Bolsonaro do que com Lula, de quem foi aliado por anos. Paulo Pozonoff, Ciro Nogueira poderia falar algo contrário, além de que ele acredita na reeleição de Jair Bolsonaro? Mariana, não, né? Ele é ministro do governo Bolsonaro, teve um movimento de aproximação muito importante. Novamente, eu insisto aqui que apesar aí das pesquisas, dos números das pesquisas, essa aproximação de Ciro Nogueira e também do PL em direção ao presidente Jair Bolsonaro mostram, apesar dos números aí das pesquisas, a força eleitoral do presidente. Lembrando sempre que o Centrão não dá ponto sem nó, o Centrão não costuma, né, dar com os burros na água, como se diz. Agora, eu gosto muito, Mariana, de psicanálise. Em psicanálise, né, a gente tem aquela figura famosa do ato falho, que é quando aqui a gente está falando, assim, de repente sai alguma coisa que é o contrário ou diferente do que eu pretendo ou de que qualquer pessoa pretenda dizer. E eu até anotei aqui que, ao falar de Lula, o ministro Ciro Nogueira usa o verbo no futuro e diz o Lula que vai governar. Isso é um tanto quanto assustador e talvez seja um indicativo de que as palavras do Ciro Nogueira nesse momento não combinem direito com a visão que ele tem do ambiente político. Você acredita, então, que, no fundo, ele acaba mantendo uma fala, até porque não poderia ser diferente pelo cargo que ele ocupa, mas talvez, no fundo, ele não acredita necessariamente que o resultado das eleições de 2022 sejam tão favoráveis ao atual presidente? Ele acredita, né? Porque assim, não há nenhum movimento no sentido contrário a isso. Ele continua no governo, o partido continua fazendo parte da base do governo, mas demonstra ali, sim, que Lula é uma preocupação real, apesar também de algumas falas do presidente Jair Bolsonaro, dizendo que não acredita em pesquisas, que a gente tem que ouvir aí uma espécie de data-povo, e eu até aqui na Jovem Pan critiquei o presidente, acho que não é uma estratégia muito boa tapar o sol com a peneira. Por essa fala do ministro Ciro Nogueira, eu vejo que o entorno do presidente, que são esses políticos muito mais experientes, né? O Ciro Nogueira eu equivaleria ao Kassab, ele sabe ver, ele sabe analisar o ambiente político, os bastidores, como poucos. Então eu acredito que ele está ali, sim, com a pulga atrás da orelha.
Falando em pesquisas, Paulo Pozonoff, hoje foi divulgada uma pesquisa eleitoral que aponta o cenário já, pensando então aqui no governo do estado de São Paulo. E aí nós temos os números, podemos até trazer aqui porque achei bem curioso. Datena, por exemplo, aparece com 25,7%, Sérgio Moro com 19,8%, Fernando Haddad com 17,7% e Janaína Pascoal com 7,7%, seguida de Paulo Scaff com 7,4% e José Aníbal com apenas 0,8%. Então, quer dizer, nós ainda, Moro, mesmo aí na corrida eleitoral para a presidência, uma possível pré-candidatura à presidência, ele ainda tem muito recall para senador, né? Mas curioso, né? É para senador essa pesquisa, Mariana? Sim. Ah, tá. Mas o Moro, ele não tem domicílio eleitoral em São Paulo, né? Então é um tanto quanto estranha a inclusão dele nessa pesquisa aí para senador, que todos os outros nomes que você mencionou me parecem associados a São Paulo. Mas sim, ele tem um recall importante aí para presidente, ele usa e abusa desse recall. Vamos ver se ele consegue chegar aos famosos 2 dígitos e depois disso consegue engrenar bem, principalmente no primeiro semestre de 2022. Eu acho que se abateu até sobre a campanha do Moro, estava conversando com algumas pessoas um pouco mais próximas, e se abateu até um certo desânimo com os últimos números das pesquisas presidenciais. O Moro não conseguiu atingir os 2 dígitos, muita gente esperava que ele já aparecesse com 15% dos votos. Agora, Paulo, nós temos aqui também... Paulo Pozonoff continua conosco ou ele caiu? No sinal com Paulo caiu? Agora ele voltou? Paulo, você me ouve? Não. Nós perdemos aqui a conexão com Paulo Pozonoff. Daqui a pouquinho a gente restabelece. Enquanto isso, eu vou trazer para vocês uma análise que eu pediria. Paulo, tá de volta? Me ouve? Ouço sim, Mariana. Legal. Paulo, essa mesma pesquisa, então, que a gente divulgou agora com os dados do Senado aqui por São Paulo, nós lembramos ainda que tem alguns comentários de bastidores sobre Sérgio Moro que apontam que Sérgio Moro virá aqui, quando ele terminar, fechar esse ciclo dele nos Estados Unidos, pegar os filhos e tal e mudar novamente para o Brasil, muito provavelmente o domicílio eleitoral de Moro será em São Paulo. Então, fica aí também mais uma pulga atrás da orelha, um indicativo. Mas, Paulo, dentro dessa pesquisa nós tivemos também um cenário estimulado para governador aqui de São Paulo. E aí, Geraldo Alckmin lidera com 30,2%, seguido de Haddad com 16%, Boulos com 12,5%, Tarcísio aparece com 6,3% e Rodrigo Garcia com 5,4%. Você acredita que aí o preferido do presidente Jair Bolsonaro, o indicado Tarcísio de Freitas, atual ministro, ele consegue subir? Qual será o teto de Tarcísio, na sua opinião? O Tarcísio, ele tem uma grande administração ali frente ao Ministério da Infraestrutura. Eu não sei se isso se reverte em votos. Esses números aí mostram para mim que o personalismo, ainda é muito presente na escolha dos eleitores. Geraldo Alckmin, apesar da proximidade com Lula, parece que essa proximidade não faz nem cócegas na visão, na imagem que vocês têm de Geraldo Alckmin e que cogitam até Geraldo Alckmin para governador. É um número que é surpreendente, eu não sei até se essas pesquisas já trazem esse cenário de proximidade entre Lula e Alckmin, mas é bastante impressionante. Tarcísio realmente está patinando. Eu não sei se o eleitor, principalmente aquele eleitor mais humilde, consegue fazer essa associação de uma forma muito clara entre o trabalho do Tarcísio frente ao Ministério da Infraestrutura e o que ele poderia fazer comandando o estado de São Paulo. Aliás, uma mudança que eu vejo, eu faço muitas críticas a esse tipo de mudança. Eu não entendo, isso é uma postura dos políticos brasileiros, eles sempre tentam aí voos mais altos, mesmo fazendo um bom trabalho no ministério. Então, todo aquele discurso de eu estou trabalhando pelo Brasil, não faz muito sentido, porque, bem, você está trabalhando, então continue trabalhando, você está trabalhando muito bem, por que você vai ter que alçar voos mais altos, voos diferentes, vai ter que lidar um Tarcísio de Freitas agora
governador de São Paulo, numa eventual eleição, teria que lidar com segurança pública, com educação. Então, são coisas que fogem da especialidade dele. Então, eu não entendo muito bem esse tipo de ambição, essa sede desmedida de poder. Bem, esses são os comentários de Paulo Pousonoff. Pousonoff, acredito que você retorne conosco até o final do Jornal da Manhã, segunda edição, mas por enquanto